Olá, eu sou Marcos Casella e hoje nós vamos conversar sobre os exilados de Capela e o que se sabe sobre este planeta, sobre esse sistema. Pela história, pela ciência e pela ciência também. Pela história, há milhares de anos, Capela é conhecida, pois é a sexta estrela mais brilhante no nosso céu noturno. É a sexta estrela que a gente mais enxerga. Então, é uma estrela grande, pois seu brilho é reconhecido, é inconfundível já há milhares de anos. Em termos científicos, Capela está a 42 anos-luz distante de nós aqui da Terra. 42 anos-luz. Para nós termos uma noção que isso significa, na nossa nave mais rápida, na nossa forma de viagem mais rápida, levaríamos 750 mil anos para lá chegar. 750 mil anos. Só para a gente ter noção, na nossa história, que nós temos relatos, data de 5 mil anos, 6 mil anos atrás. Moisés, por exemplo, com os 10 mandamentos, veio há aproximadamente 3.500 anos atrás. Só para chegar em Capela, nós levaríamos 750 mil anos na maior velocidade que temos atualmente. Então é uma distância incomensurável, não tem condições. Só que Capela não é uma estrela só. É um sistema de 4 estrelas, é um sistema de múltiplas estrelas. 2 estrelas maiores que orbitam uma em volta da outra e 2 estrelas menores que orbitam num anel externo em volta dessas 2 maiores. Então, há milhares de anos enxergamos a luz de Capela e acreditávamos que fosse uma estrela só. Sempre assim consideramos. Porém, com a ciência, com o avanço da ciência, com os telescópios, observamos que são 4 estrelas, 2 maiores e 2 menores. O que nós enxergamos realmente é o brilho das 2 maiores, que a 42 anos-luz de distância dá a impressão que é uma estrela só. Em termos físicos, em termos científicos, dada a distância que está, nós não conseguimos detectar se há planetas orbitando esse sistema solar, essas estrelas ou não. Pois para você poder detectar com os nossos telescópios um planeta orbitando um sistema solar é muito raro, é muito difícil. Por questões técnicas, por questões científicas, apoiado na distância de 42 anos-luz. Mas vamos falar em termos espirituais. Em termos espirituais, em 1938, há 85 anos atrás, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos trouxe no livro A Caminho da Luz algumas informações sobre Capela. Na época que Emmanuel relata em seu livro, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala desde a criação da Terra até os dias atuais. Os dias atuais de 1938. Mas desde a criação da Terra, os dias atuais, 1938 e hoje, dá na mesma, né? São a mesma coisa. Emmanuel relata para nós que, enquanto ainda estávamos numa compreensão mais primitiva, da onde se deduz que provavelmente estivéssemos ainda com o corpo físico do homem de Neandertal, um planeta lá no sistema de Capela, né, no sistema solar de Capela, na constelação do Cocheiro, estava passando por uma transição, algo similar ao que nós estamos passando de alguns séculos para cá, migrando de provas e expiações para a regeneração. E os espíritos relutantes, que não queriam praticar o bem, que continuavam determinados na prática constante do mal, fazem o mal pelo prazer de fazer o mal e que o bem não toca, faziam o mal, quer dizer, foram atraídos pelo magnetismo aqui da Terra, para aqui vieram, foram exilados para cá, para aqui vieram. Veja, estávamos ainda no corpo do homem de Neandertal, provavelmente, de acordo com Emmanuel, né? E, pela ciência, o homem de Neandertal, né, ele teve aí uma existência que foi terminando de 200 mil anos atrás a 50 mil anos atrás, quando surgiu este corpo atual que nós temos, que é o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens surgiu de 200 mil anos atrás a 50 mil anos atrás, dados da ciência. Então, os capelinos para cá vieram,
os que não queriam praticar o bem, os que se determinavam a praticar o mal, porque nós, ainda primitivos, nossa inteligência era extremamente rudimentar, bem muito rudimentar, extremamente rudimentar, e nós não tínhamos estímulo para fazer alguma coisa, pois não tínhamos conhecimento algum. Com a chegada dos capelinos, com todo o seu conhecimento, apesar do esquecimento, dado as reencarnações de espíritos em provas e expiações, em regeneração, dado o esquecimento, eles aqui reencarnaram em corpos de homem de Neandertal, provavelmente, mas já tinham a inteligência muito mais avançada do que nós aqui, ainda na compleição de homem de Neandertal. E começaram uma série de desenvolvimentos e foram nos estimulando, e com eles nós fomos aprendendo. Com eles a nossa inteligência foi sendo estimulada, nós fomos avançando, crescendo, entrando em provas e expiações, migrando, em termos de corpos físicos, do homem neandertal para o Homo sapiens sapiens, que é o corpo atual. E com isso nós vimos desenvolvendo. E os capelinos, que aqui aportaram, por volta de 200 mil anos atrás, depois de várias reencarnações aqui na Terra, optaram em começar a fazer o bem. Cansaram da prática do mal. E com isso foram retornando para a Capela, foram retornando para o planeta de Capela, do qual para cá foram exilados, do qual para cá vieram, dado a sintonia, dado a atração magnética dos espíritos. Então nós aqui na Terra continuamos a evolução, vamos evoluindo, e agora nós estamos também nessa fase de transição planetária. Estamos transitando de provas e expiações para a regeneração. E, de acordo com a Gênese no capítulo 18, a Gênese de Kardec no capítulo 18, os espíritos que se dedicam à prática do mal pelo prazer de fazer o mal, cujos quais o bem não toca, estão sendo atraídos por planetas mais rudimentares, por planetas muito mais materializados, geralmente planetas primitivos, ou em provas e expiações, mais no estágio inicial, para lá estão sendo atraídos. Então agora podemos dizer assim que estamos vivenciando o período dos exilados da Terra. Então em algum planeta não temos a menor ideia de onde seja, de qual sistema solar seja, qual distância seja. Estão lá aportando, estão lá chegando em espírito para depois começarem o processo reencarnatório. E daqui uns bons milhares de anos, 100 mil anos, 200 mil anos, lá nesse outro planeta, vai se ter novamente a lenda de Adão e Eva, a lenda dos anjos caídos, vai chegar uma doutrina espírita lá no momento oportuno, lá vai ter o seu Jesus, que talvez tenha outro nome, pois não será o Jesus que nós estamos acostumados aqui na Terra, pois lá é outro governo, são outros espíritos superiores que cuidam, que administram, e vivenciará tudo novamente. Pois é comum, no estágio primitivo, provas e expiações, regeneração. A história se repete, pois a nossa evolução, por sermos espíritos, filhos de Deus, é similar em todos os mundos. Espero ter sido útil nessa nossa conversa, nesse nosso papo, nesse nosso aquecimento de pensamento. Busquem na Gênese de Kardec, o capítulo 18 da Gênese. Busquem no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que a vida espiritual, não necessariamente material, mas espiritual, em todos os orbes do universo. E nós estamos falando, em termos científicos, nos dias de hoje, 2 trilhões de galáxias, com mais ou menos 500 bilhões de sóis cada uma, e em média 4 planetas orbitando esses sóis. São muitos planetas, muitos. Imaginemos o que temos de irmãos em espiritualidade. Um prazer estar com você. Até breve. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.